Glorificado seja para todos sempre o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Estamos de volta para mais uma aula da EBD, Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus. Neste próximo domingo, você está convidado a participar de uma das reuniões das aulas da Escola Bíblica Dominical em qualquer uma das congregações da Assembleia de Deus em todo o Brasil. Especialmente estamos convidando para você de São Leopoldo e região participar conosco nas nossas congregações das Assembleias de Deus de São Leopoldo. Nós estaremos estudando hoje, professor, professora, aluno, aluna, amiga, amiga, sobre o ministério do mestre ou doutor. Aqui diz mestre ou doutor. No ensino secular, nós temos depois do ensino superior, tem o mestrado e depois o doutorado. Eu não sei se ele está querendo dizer que é a mesma coisa ou se ele está querendo mostrar os dois degraus do ensinamento. Em todos os casos, os dois preparam para o aprendizado. Vamos ler o texto base da lição de hoje, que diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a ensinar, haja dedicação ao ensino. Paulo escrevendo aos Romanos, que está registrado no capítulo 12 para nós, versículos 6 e 7. O objetivo geral é retratar a missão de um ministério tão desejado por alguns, mas tão negligenciado nas denominações religiosas nos dias de hoje. Como já falei nas lições anteriores, todos os interesses maiores estão focados no ministério pastoral. E aí no ministério pastoral existe aqueles que aceitam ser chamados de pastores, mas alguns querem diferenciar um pouco bispos, outros querem diferenciar um pouco apóstolo, fazem uma confusão, porque é necessário mostrar que o seu ministério tem um destaque. E aí, nesse caso, fica preterido os demais dons ministeriais. Então é importante nós estudarmos sobre isso. O autor aqui ele traz no tópico 1, Jesus, o mestre por excelência. De fato, não tem como a gente pensar em qualquer situação cristã ou bíblica sem que Jesus seja a referência, porque ele é o mestre, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, ele é o Filho do amado Pai da Trindade Divina. E o subtópico 1 fala sobre o mestre da Galileia. Na verdade, aqui tem umas chaves aqui importantes para a gente aprender como é que Deus age, como Ele é. O Senhor, nosso Deus, Ele não precisa fazer demonstrações espetaculosas, querer trazer para si atenções simplesmente por interesses de chamamento da sua vocação. O que Deus chama a atenção do ser humano é para que o ser humano seja beneficiado, para que o ser humano seja salvo, para que o ser humano seja esclarecido, ensinado, abençoado e feliz. Porque Deus se basta. Deus não tem ensinador. Deus ele se alimenta de si mesmo. Então, para nós, Ele é o grande mestre. E o que o Senhor nos ensina aqui, já de início, é de que qualquer ministério e vocação, principalmente do mestre, do doutor, não é para que ele tenha chamar atenção para si, para que ele seja laureado, para que ele possa demonstrar como ele conhece, como ele sabe. Esta pessoa precisa um tapete vermelho, eu preciso onde estar, que todo mundo olhe para mim de como eu sou uma pessoa com uma mente privilegiada. Não. O mestre, o doutor, ele só o é, se é um salvo pelo Senhor Jesus, porque foi capacitado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus trouxe a ele, como eu trouxe a Bezaleel, no tempo que o Senhor mandou com que Moisés construísse uma arca, e o Moisés ficou apavorado, ele olhou ali aquele modelo lá no monte, e ele disse: mas a gente não saberia fazer, não tem quem saiba fazer algo tão especial. E o Senhor disse: não te preocupa, eu já capacitei lá 2 homens, que tu conta para eles como é que é para ser, e eles vão fazer, porque eu já dei 100% de capacidade para eles fazerem a arca. Chegando lá, Moisés chamou estes homens que nunca viram a planta, não tiveram desenho, só com o que Moisés falou para eles,
eles conseguiram construir a arca. Depois que terminaram a construção, a sua mente voltou ao que é normalmente hoje, de 3 a 6% de capacidade assim, de raciocínio que nós temos, porque a mente do ser humano, ela foi, por causa do pecado, ela foi prejudicada. Mas então é assim que Deus age. Quem tem essa capacidade tem que ter humildade, porque é Deus quem dá. Mas Jesus, ele agia como quem tinha autoridade. Isso aí era uma coisa que confundia as pessoas. Porque o cara vem da Galileia e é um cara que tem autoridade. Como é que a gente vai contestar uma pessoa que tem um conhecimento tão profundo, uma capacidade tão plena, simplesmente porque ele não tem assim, não vem de uma família nobre, não estudou numa faculdade como Harvard, enfim, Cambridge, e está aqui ensinando. Essas coisas começaram a incomodar as pessoas. E não era demonstrada a autoridade dele, como alguns têm hoje. Eu tenho, assim, já pela experiência, né, de vida cristã, como você talvez também, pessoas autoritárias, por serem líderes. Eles dizem, quem manda sou eu. Esses dias eu estava ouvindo um ainda dizer isso, né? Eu que tenho esta função, e aqui quem decide, quem tem a última palavra sou eu. Bem, de fato a hierarquia, ela precisa acontecer, mas o ser humano, ele não pode arrogar a si um autoritarismo e deixar de ouvir, de refletir sobre a capacidade que Deus dá a outras pessoas de também colaborarem com as suas reflexões para que o bom andamento da obra aconteça. Jesus não era esse tipo de autoridade. A autoridade que ele tinha era de conhecimento. Não é uma autoridade de quem manda e tem que fazer, porque senão comigo não vai funcionar, tu não vai crescer, não vai dar certo, eu te excluo, tu não vai ter cargo nenhum. Não é essa autoridade que a gente às vezes confunde. A autoridade de Jesus é que ele falava do que ele sabia. Isso é autoridade. Ele ensinava o que ele conhecia. Quando ele falava sobre o Pai, ele sabia do que ele estava falando. Quando ele falava sobre salvação, sobre vida eterna, ele sabia do que ele estava falando. Então, era uma mensagem incontestável, com respostas objetivas, ações determinadas. Esse era o Mestre Jesus, né? Que era diferente dos religiosos. A autoridade deles era cheia de rituais, era cheia de controle social, de manipulação, objetivos financeiros. Então aí chega o Mestre Jesus, o Mestre da Galileia. Primeiro que a sua mensagem era, para que a gente possa entender aqui a autoridade dele, a mensagem de Jesus, o Mestre da Galileia. Vamos botar aqui. Jesus, na verdade, o Mestre, né? A sua autoridade era baseada no conhecimento e sabedoria divina. Então não tinha nada a ver com poder de manipulação, de ser o cara, de mostrar que ele era o melhor pregador. Não é isso. É o que ele falava, tinha coerência. Então aqui vamos lá. A sua mensagem era coerente, né? Com as profecias, com as escrituras, com os fatos, com a vida e com o que ele fazia. O que ele dizia estava registrado lá nas escrituras sagradas, que todos eles estavam estudando. E isso começou a mexer com as pessoas, dividir. Uns começaram a pensar, poxa, esse homem realmente, ele tem algo de Deus que traz para nós aqui um ensinamento esclarecedor que a gente até hoje não sabia disso. Todo mundo pregava bonito, para lá e para cá, mas a gente saía animado, dando aleluia, falando línguas, eu estou traduzindo para hoje, e aquele show, mas a gente ficava vazio, o lar muda, a minha vida profissional, eu não sei como lidar com as pessoas, não sei como lidar com sexo, não sei como lidar com dinheiro, a gente continua a mesma coisa, cheio de ciúme, de guerras, enfim. E aí Jesus veio e trouxe uma revelação. Não, peraí, isso aqui significa exatamente isto. E os religiosos começaram a se incomodar de outra forma. Esse cara está nos tirando a autoridade. Porque a gente estuda isso aqui há trocentos anos
E esse cara aqui traz uma definição muito esclarecedora. Mesmo que eles não quisessem assim reconhecer, eles estavam vendo isto em Jesus. Ele, como mestre, ele era abnegado. Estava claro ali que ele estava cumprindo uma missão. Ele estava determinado, abnegado porque ele estava determinado. Como mestre, ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele tinha que conquistar as pessoas para o reino de Deus e ensiná-las. Porque sem ensinamento, eles iriam se perder daqui a pouquinho. Bastava ele subir aos céus, né? Ressuscitar, subir aos céus, as pessoas se perderiam, porque não aprenderam como se manter como discípulos. Era preciso que elas conhecessem o reino de Deus, trazer essa revelação dos céus, mas também serem ensinadas a permanecer neste reino. Então, ele tinha essa abnegação, né? Ele não se importava ali com vantagens, com desvantagens, com comodidade, com simpatias. Não, ele estava determinado a cumprir a sua missão. Ele era abnegado no que ele tinha que fazer. O problema de muitos hoje é isto, que às vezes nós vemos como uma possibilidade de tirar uma vantagem. Então eu não quero mais perder essa posição, porque eu quero manter-me com esta vantagem. Jesus não estava se importando com vantagens, com interesses, com nada que este mundo podia lhe dar. O que importava era cumprir a sua missão. Então o mestre ele tem que ter esta condição, né? E as suas mensagens e ações eram realizadas com amor. Era um mestre que amava Deus, amava o Pai e as pessoas. Então, o que Jesus... eu esqueci de pegar um pano aqui para limpar o quadro aqui. Se tu conseguir providenciar para mim, hein, eu fico feliz. Tatá é a nossa mestre aqui também na parte técnica desta gravação aqui do estúdio e da igreja. Então, o que acontece? Ele fazia o que ele fazia, tinha dentro do coração dele uma chama. Ele amava ao Pai. Por amar ao Pai, ele fazia tudo que o Pai lhe havia dado. Ele disse assim: eu não faço por mim mesmo, o que eu estou fazendo aqui, falando, é porque o Pai me trouxe. Essas mensagens que eu prego para vocês, eu trouxe do Pai. Esse é um projeto que o Pai criou. Eu estou aqui cumprindo uma missão que o Pai me deu. Então ele amava o Pai e cumpria rigorosamente. E também por amar as pessoas. Como Deus, parte da deidade, ele tinha um amor pleno e profundo. Não estava se preocupando com outras coisas, a não ser com a alma de cada um daqueles que ali estavam seguindo a sua mensagem, a sua missão. Subtópico 2, o mestre divino. A sua mensagem trazia novidades, coisas que o homem comum não conseguiria produzir. A mensagem que Jesus trouxe não poderia nunca ter saído da mente de qualquer ser humano criativo. Era uma mensagem que realmente vinha de Deus. As pessoas que quisessem entender, que estivessem com o coração aberto, perceberiam que a sua palavra tinha algo diferente, né? Havia nele uma revelação cheia de fatos do passado, do presente e trazendo fatos novos também para o futuro. Ele sabia traduzir perfeitamente, né, os acontecimentos e dizer o que iria acontecer dali para frente. Quer dizer, ele mostrou, olha, essas profecias que vieram, elas significam isso. Hoje o que está acontecendo no mundo, com os religiosos, com os políticos, com as famílias, com a economia, com a vida espiritual, com a alma, com o que está agindo no mundo, é isto. E se alguém seguir este caminho, vai dar ali. Se alguém seguir este outro caminho, vai dar lá. Ele tinha a revelação das coisas como eram. A sua mensagem tinha conteúdos divinos capazes de orientar. Então ele era o único que podia chegar e dizer assim: olha, entrem por essa porta. Ele podia chegar e dizer: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Como ele disse uma ocasião, né, não façam igual aos religiosos, né? O que importa não são os cuidados desta vida. O que importa não é contribuir, lá quando aquela viúva estava contribuindo e os demais também, o que importa não é contribuir, é com que coração tu está contribuindo, de que forma tu está fazendo. Quer dizer, ele era um mestre
que trazia o pensamento de Deus. Enquanto os homens achavam tal coisa importante para a vida, tal coisa importante para a religião, Jesus dizia, olha, isso não é bem assim, isso significa isto. Ele era um mestre que trazia a mensagem dos céus. Então, mesmo sem querer ali reconhecer, os religiosos começaram a se preocupar e querer inclusive prendê-lo, porque ele estava incomodando, né? E inclusive matá-lo. Eles estavam diante de um desafio que não conseguiam resolver. Eles não sabiam resolver essa situação. Competir com Jesus era impossível. Tudo que eles diziam era vazio, era de uma autoridade religiosa. Não tinha poder de convencimento das pessoas, que inclusive já conheciam como é que eles agiam, né? E alguns até admitiam, como foi o fato de Nicodemos, que foi ver Jesus escondido, né? Ele dizia, olha, mestre, ninguém faz as obras que tu fazes, a não ser que venha de Deus, da parte de Deus, né? Então aqui ele reconheceu que havia a arquitetura divina nas ações e nos pensamentos de Jesus Cristo. Subtópico 3, o mestre da humildade. Não existem fatos, né, que demonstram que humildade é uma característica que acontecia, que estava em Jesus. Não, na verdade era pleno nessa humildade. A sua vida inteira comprova isso, desde o seu nascimento. Porque Deus poderia ter feito Jesus nascer de qualquer família, podia ser até simples, uma família comum, sei lá, sem destaque, mas uma coisa mais normal. Só que para mostrar a significação de como um discípulo de Jesus deve ser, e aqueles principalmente que teriam o ministério, porque o que ele estava exercendo era o ministério, como é que tem que ser o ministério de quem ensina, ele mestre por excelência, ele buscou a coisa mais insignificante, que era nascer numa estrebaria, longe de casa, e os animais, foi desprezada a sua mãe de ter um parto normal, nasceu lá no curral, lá onde estavam os animais, sem nenhuma recepção, sem nenhum anúncio humano, de simbologia, enfim, as coisas aconteciam de forma muito simples. Estava Jesus lá nascendo numa manjedoura, né? E esse nascimento de Jesus, ele trouxe dúvida, trouxe confusão e trouxe um prato cheio aos inimigos. Porque como é que a gente pode admitir que o Salvador do mundo seria mestre de verdade, este homem seria aquele que trazia o ensinamento de Deus, que trazia a revelação de Deus para nós, numa situação dessa? Nasce numa manjedoura, ele é uma pessoa simples, filho de um carpinteiro, e o pai dele morre aos 19 anos de idade, a única coisa que ele soube aprender a fazer foi também carpintaria, e essas coisas começaram a mexer com a cabeça das pessoas. Eles chegaram a dizer, olha, vamos ver aqui umas situações, não é este o carpinteiro? Quer dizer, esse aí não é o filho de José? Ele pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eles começaram a desdenhar a origem de Jesus, né? E facilitou a eles, por isso, quererem matá-lo, porque ele não era filho de um figurão. Vejam bem, agora nós estamos acompanhando uma CPI. Governadores convocados. Os filhos de figurões, tem um só deles ali que é filho de figurão, porque talvez não está bem no mesmo grupo daqueles que estão decidindo. Porque os figurões caem fora. E os figurões, eles têm um tratamento privilegiado. Não era o caso de Jesus. Ele era um homem simples, comum, filho de José. Quer dizer, a gente pode matar sem nenhum problema, não vai ter confusão para a gente, né? Outra coisa foi a região, obrigado, Tata, a região onde ele viveu, né? Nazaré era uma região de desqualificados, de pessoas simples, era a favela de hoje. Digamos, é um lugar assim dos mais remotos, tanto que eles disseram, né? Não tem ninguém, não tem nenhuma história de alguém boa vindo lá, logo de Nazaré, né? Então ele também não tinha bens, ele não tinha casa própria. Ele disse, olha, os pássaros têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando ele precisou de um transporte, ele peça um emprestado lá, em tal lugar vai estar uma jumenta, diga ao mestre precisa, mas depois te devolve, enfim. Quer dizer, ele é um homem desprovido
de qualquer condição que pudesse dizer assim, esse cara é um mestre, esse cara é um figurão, esse cara realmente veio de Deus, Deus abençoou ele. Dessa forma assim. Então, quando quiseram torná-lo rei, ele não aceitou, ele se recusou, mais de uma vez quiseram fazer isso. O que acontece aqui? Qual é o ensinamento de Jesus aqui, quando nós estamos olhando, né, o mestre da humildade, que é o subtópico? Não quer dizer que a pessoa ser pobre é ser humilde. Mas há um componente aqui divino em que ele era pobre e humilde. Ele tinha essa condição de se sobressair como Deus em qualquer situação. Pense você como a religião está estruturada, se é desta forma. Se o seu ministério é dessa forma, que tipo de mestre você quer seguir? Jesus disse, eu vim para servir e não para ser servido. Mesmo sendo Deus, tem uma parte lá em Filipenses, mesmo que a origem dele é divina, ele não teve por usurpação querer ser igual a Deus. O que é usurpar? Usurpar é pegar o que não é meu. Eu vou usurpar de uma pessoa aquilo que não é meu direito. Ele não se sentiu no direito de agir em nenhum momento como Deus aqui. Ele se manteve um homem simples e isso realmente confundiu as pessoas e outros desejaram matá-lo porque ele estava conquistando pessoas com a sua autoridade divina. Então, recapitulando aqui, vamos recapitular. Mestre por excelência, né? Jesus é um mestre que tinha autoridade divina, capacidade divina de ensinar as pessoas. As revelações que ele trazia, as orientações que ele trazia, tinham a coerência com a palavra de Deus, né? E mestre da humildade, porque o seu ápice, o seu prazer é ver as pessoas melhores, felizes e salvas, e não em ser reconhecido, não em ter lauréis, não em ter certificados, diplomas, e poder esfregar na cara dos outros, botar no Facebook, no Instagram, né, que agora eu tenho tal formação, enfim. Não é isso. É em ver as pessoas bem e felizes, né? Que a característica da humildade é a discrição. E Jesus orienta isso, que nós sejamos discretos. Subtópico, aliás, o tópico 2, o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Estamos falando sobre ensinamento. Porque para que existe mestre? Para que existe doutor? Para buscar, né, os segredos profundos, que não são comuns a todos, e desvendá-los de uma forma simplificada, trazer um ensinamento. E que este ensinamento não seja para as pessoas me aplaudirem, mas seja para as pessoas se edificarem em Jesus. Para as pessoas olharem para o Senhor Jesus e sentirem firmeza nos ensinamentos que eles estão seguindo. Então, o subtópico 1 diz uma ordem de Jesus. Ensinar é uma ordem de Jesus Cristo, é uma orientação plena. Por quê? Porque ele não fez isso sem antes dotar e capacitar pessoas. Então, quem está dotado e capacitado do ministério precisa executar esse ensino, porque o ensino é primordial na igreja. Então, antes de ser assunto aos céus, ele determinou aos discípulos que se preparassem para a missão de conquistar almas e ensiná-las. Lá em Mateus 28 ele diz, ide, pregai, ensinando as pessoas a guardarem todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Mas antes disso ele disse, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, enfim. Ele deixou todas as condições. E os apóstolos, eles tiveram o cuidado de cumprir essa missão. Eles aguardaram a promessa do poder e depois saíram a anunciar o reino de Deus para as pessoas. Subtópico 2, a doutrina dos apóstolos. Aqui em Atos 2:42 diz que os convertidos perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Veja bem, doutrina, comunhão, partir do pão e orações. Essa formação que Jesus deu para o funcionamento bom da igreja. Na verdade, a doutrina não era dos apóstolos. O que está querendo significar é que os apóstolos, eles conseguiram traduzir, de fato, a doutrina de Jesus de tal forma que eles eram considerados, que as pessoas ouviam eles, que as pessoas davam crédito ao que eles diziam. Em razão disso,
eles cumpriram tão bem a sua missão que as pessoas se convertiam. Por cumprir essa missão, as pessoas se convertiam. Eles estavam vivendo a palavra de Deus, estavam sendo coerentes com a mensagem de Jesus, eles estavam ensinando de verdade, profundamente, com responsabilidade. Em razão disso, as pessoas se convertiam ao Evangelho, se convertiam a Jesus, né? Elas eram ensinadas, elas se convertiam e eram ensinadas. Por causa disto, é que elas perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Elas aprenderam muito bem. O exemplo que todos devemos seguir é este exemplo, o exemplo de Jesus, que o discípulo, ou aliás, o mestre, desculpe, que ele não consegue fazer discípulos à altura daquilo que ele é e crê, ele não fez um bom trabalho. É preciso, para fazer um bom trabalho, levar a entender perfeitamente e seguirem os seus passos. Com isso, a igreja se edificava em união, em amor e uma vida espiritual sadia. Subtópico 3, o ensinamento persistente. A igreja começou nas ruas, ela começou nos aerópagos, Paulo pregava em lugares públicos, enfim, e depois nas casas, os discípulos, os apóstolos de Jesus, diretos, a mesma coisa. Era em grupos pequenos, eles se distribuíam e ensinavam uns aos outros ali, e depois iam para o templo. Quer dizer, as coisas elas tinham uma perseverança, eles estavam decididos, eles estavam determinados a ganhar o mundo. Por quê? Porque eles acreditavam. Se você não consegue acreditar profundamente, de verdade, você não está preparado ainda. Pode até ter um chamado de Deus. Precisa buscar do Senhor esta confiança, essa graça, essa experiência mais profunda com Jesus, essa convicção. Porque as pessoas elas estão dispostas a seguir a orientação, a doutrina, a mensagem de quem realmente está disposto a viver por um objetivo e morrer por aquele objetivo, que está convicta. Por que aumenta o número de muçulmanos no mundo? Porque eles estão dispostos a morrer, inclusive, pela sua doutrina, pela mensagem, pelo Alcorão, pelo seu mestre, que deixou escrito o Alcorão para eles. Quer dizer, eles têm uma convicção de que é de verdade aquilo que está escrito e de que vai acontecer no futuro para eles o que está escrito, se eles derem a vida, inclusive, por esta ideologia, por essa filosofia que eles têm. O cristianismo coisa, qualquer filosofia é a mesma coisa. As pessoas elas estão a seguir quem tem confiança naquilo que está fazendo. As pessoas conseguem acreditar. O grande problema é este. As pessoas nos púlpitos, em todos os cultos, eu creio em Deus, eu conheço Deus, eu tenho experiência com Deus, vamos orar e vai acontecer. Não acontece nada. Você vai ter uma semana maravilhosa, a melhor semana da sua vida. A pessoa não tem a melhor semana da vida. Então, quer dizer, ela fica ali um teatro, fica uma hipocrisia, fica uma apresentação religiosa, que a gente começa a se habituar, a aceitar, a achar que aquilo é normal, e cada dia vem ali tomar uma dosezinha para 2, 3 dias, volta no culto, toma outra dose, e é disso que se vive. Quem tem convicção e traz uma mensagem que é do céu, ele sabe que de fato o Senhor Jesus vai operar na vida das pessoas e vai acontecer aquilo que a Bíblia diz. E eles acreditavam nisso. Então eles perseveraram exatamente por causa disso. Eles perseveraram só por este objetivo, de que as pessoas, se conhecessem Jesus, seriam felizes, seriam salvas, curadas, libertas, transformadas. A bênção de Deus chegaria na vida das pessoas. Eles sabiam que se eles ensinassem a palavra de Deus, as pessoas não desistiriam mais de Jesus. Porque quanto mais uma pessoa conhece Jesus, mais ela quer ficar perto de Jesus, menos as ilusões do mundo a conquistam, menos as ilusões do mundo a absorvem, porque ela começa a enxergar, de fato, fazer a comparação de um reino para outro, e não vai querer mais largar, nem que tenha que dar a sua vida aqui humana para alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Tópico 3, vamos adiante porque aqui precisa ser sucinto, e eu acho que até já tomei bastante tempo aqui. Tópico 3, para encerrar, a importância do dom ministerial de mestre. Bem, Jesus comissionou a igreja a ensinar, não sem antes
capacitar as pessoas, não sem antes criar essa característica importantíssima na igreja, que é a de mestre. Que eu lamento, de fato, apesar de que as pessoas dizem que não, podem me dar um monte de comprovação, contestar, mas está comprovado que as pessoas não estão sabendo seguir Jesus. As pessoas têm se tornado religiosas e não estão conseguindo ter firmeza espiritual. Quanta depressão, quanta gente vive de ansiedade dentro das igrejas. Eu não posso dizer pecado das pessoas por terem, assim, às vezes, problemas psicológicos, neurológicos dentro da igreja. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que as pessoas precisam ter uma instrução tão clara de Jesus que elas não tenham essa necessidade de viver numa ansiedade, que elas não cheguem no poço. Os problemas existem. Jesus passou por uma depressão, mas ele recuperou várias vezes, rapidamente. Uma ocasião ele estava com os discípulos e ali já se aproximando da crucificação, ele disse: olha, minha alma está triste até a morte. Isso é uma depressão, a pessoa quer morrer, quer dizer, né? Mas recuperou na hora. Quando vem o problema gravíssimo, Jesus saiu dali, foi para a oração, recuperou o seu ânimo. Em alguns momentos essas coisas aconteceram com o próprio Jesus homem, Jesus servo. Aconteceu com Paulo, ele disse: da vida lá a gente desesperou, quer dizer, a gente está disposto a largar tudo e morrer. Mas aí o Senhor veio nos... Quer dizer, o cristão, ele precisa ser ensinado. Então, o resultado do que está acontecendo dentro das igrejas, a falta de estrutura, a falta de fé, que as pessoas estão seguindo Jesus, alegres, felizes, mas rapidamente um problema as derruba, rapidamente a confusão, não sabem discernir o certo e o errado, é porque está faltando ensinamento. Então, está sendo negligenciado, a meu ver, dentro das igrejas, o dom do ministério mestre, do doutor, que deveria ser muitíssimo valorizado, deveria ser muitíssimo respeitado. É preciso que se busque dentro das igrejas as pessoas que realmente o são. E eu vejo serem apresentados, às vezes nos púlpitos, as pessoas dizem: olha, fulano de tal vai trazer a palavra porque ele estudou tal coisa, tem tal curso, ele tem isso, tem aquilo, ele tem tantos anos, não sei do que. Não é isso que eu estou falando. Porque eu acredito que se Jesus viesse dar, assim, uma instrução para a igreja: olha, vou dizer como é que tem que funcionar a igreja nesta cidade aqui. Eu acredito que um grande número de obreiros, líderes, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, departamento, que hoje são, Jesus diria: esses eu não chamei. Esses são bons crentes, são homens de Deus, mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, mas eles estão no lugar errado. Eu não chamei eles para serem isso. E tal pessoa, esses eu chamei e vocacionei. O que a igreja precisa é isso. A liderança precisa buscar em Deus a revelação. Quem é a pessoa para tal e tal função? E dar um espaço enorme, porque está faltando ensinamento na igreja, que é diferente da pregação, que ela também ajuda a ensinar, mas ela está limitada. Bem, então, não são todos vocacionados para ensinar, né? Então, o que acontece? A negligência, às vezes, muitos pastores têm negligenciado, porque colocam, às vezes, no ensino, uma das provas da negligência, na área de ensino, escola dominical e ministério de ensino, aqueles que sobram, né? Aqueles que, por exemplo, têm funções consideradas importantes na igreja, essas funções. Então, esses eu vou escolher a dedo as pessoas que vão me apoiar. E agora, lá na área de ensino, lá, quem é que está sobrando aí? Vamos ver quem está sobrando. Fulano é bom. E assim, é uma das coisas que é ruim. E outras é que muitos querem ser mestres. O Tiago uma vez orientou: meus irmãos, não queiram muito de vocês serem mestres, porque os que ensinam vão ter uma responsabilidade maior e o juízo vai ser maior sobre eles. Deixem para aqueles que realmente o Senhor chamou. Mas em razão de as pessoas quererem ser mestres, né, e às vezes acabam atropelando. Enfim, então, aqui o mestre, o que ele precisa fazer? O mestre precisa, vamos lá, para encerrar, o mestre precisa conhecer profundamente a Bíblia.
ele precisa conhecer a Bíblia. Se ele não conhecer a palavra de Deus, o que ele vai ensinar? Se é a Bíblia que tem a palavra, a revelação de Deus. Porque tudo que está na Bíblia é para nós. Tem algumas pessoas que entendem o seguinte: mas tal assunto a gente não... Não, os assuntos que estão na Bíblia são para nós. Tudo que está ali é revelação de Deus para o homem. Não tenha medo de estudar, não tenha medo de querer aprender. Segundo, ele precisa conhecer o autor da Bíblia. Ele tem que conhecer profundamente o autor da Bíblia. Como é que ele vai conseguir traduzir a mente da pessoa se ele não conhece a pessoa? Teoricamente, isso não funciona. No ensino secular, tudo bem, tem assim, ensinamentos teóricos, mas no ensino bíblico, nada é teórico. Ele precisa ter um conhecimento do autor da Bíblia e, falando sobre nada teórico, ele precisa ter experiência, ser salvo, quer dizer, ter experiência com Deus, experiência com o autor da Bíblia. Se a pessoa não tem experiência com Deus, se a pessoa não é salva, se a pessoa não vive no reino de Deus, ela não tem essa condição de ensinar nada sobre Deus. Se não tiver experiência, ele vai estar só na teoria. E ele precisa conhecer também as situações, ele precisa conhecer o contexto, e a mente humana. Por quê? Porque ele precisa saber para que público ele está falando, ele precisa saber, porque não adianta eu ensinar algo que a pessoa não vai entender. Paulo diz que tem que ensinar coisa compreensível. Se eu chegar aqui e ficar falando grego para você, quiser ficar falando hebraico para você, para impressionar, não vai adiantar nada. É preciso trazer para a pessoa uma linguagem acessível. Então, a pessoa às vezes está no ensino fundamental, ela precisa saber daquele assunto. Ela está lá na educação infantil, que a criança recém-nasceu, o novo nascimento, ela precisa saber daquele assunto totalmente diferente. Então, quer dizer, eu tenho que pensar no contexto em que nós estamos vivendo, o contexto da vida daquele público que está me ouvindo, para mim poder transmitir para ela com uma condição facilitada daquilo que ela precisa aprender para se fortalecer, conhecer Jesus, aprender sobre Jesus e se manter edificado em Jesus. Então é preciso ter esse espaço que a gente não vai poder desdobrar aqui, porque estamos no encerramento da aula. Então, em resumo, precisa ser salvo, né? Conhecer a Deus, tem que ser salvo, né? Precisa conhecer o contexto, o homem, o tempo, a situação, e precisa estudar as informações divinas para transmitir. Então, a importância do dom ministerial é essa. Ele vai trazer edificação para as pessoas, ensinar os novos convertidos que aquilo de fato que eles ouviram é verdade e de que é muito maior do que aquilo que eles ouviram. E então, se eles se fortalecerem e perseverarem em Jesus, eles vão chegar a tal e tal lugar. E ensinar todos os ministros, ensinar as mulheres, ensinar aos jovens, às crianças. Tem que ter uma palavra adequada para todas as situações. O mestre, ele não é capacitado para um mínimo de coisas. Ele é capacitado para todos os assuntos referentes ao reino de Deus, conforme o Espírito Santo lhe conceder. Muito bem, vamos orar. Pai Santo, muito obrigado por esta aula. Muito obrigado, Senhor, pelos irmãos e irmãs, professores, professoras, que estão aqui ouvindo e aprendendo da Tua palavra para poder transmiti-la no próximo domingo. Capacite os Teus servos a ensinar, além, inclusive, daquilo que nós aqui temos transmitido, para que a Tua graça seja manifestada à Tua igreja. As pessoas possam conhecer cada dia mais ao Senhor, possam permanecer fortalecidas em Cristo Jesus. Tua audiência, pela sua participação conosco aqui, e eu estou te convidando a escrever para nós, ebdsaoleo@gmail.com, conforme a Tatá está colocando aqui. Também você pode se inscrever. Gostaria muito de te convidar a te inscrever no nosso EBD São Léo, pelo YouTube. E você se inscrevendo, aciona o sininho, porque aí você vai ser lembrado a cada semana da lição que vai ser transmitida aqui, para que você possa estudar, comparar e, inclusive, responder para comentar, dizer alguma coisa, o que você acha, está gostando, não está gostando, dê também a sua opinião. Outra coisa, que você espalhe, que você compartilhe lá na sua rede social.
Faça esse compartilhamento no seu WhatsApp, no seu Instagram, para os seus amigos, para a sua família, para as pessoas da sua congregação, para as pessoas de outros estados, para que se espalhe este canal e todos possam também conhecer, e convide-os a se inscreverem no canal EBD São Léo se você tem sido edificado com as mensagens aqui transmitidas. Muito obrigado, conto com você na próxima aula e que você tenha uma boa escola dominical neste final de semana e um bom final de semana. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida.